Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê. Hoje temos a honra de receber um grande amigo nosso de Marília, juiz aposentado, que acompanha a doutrina espírita desde a sua infância, a sua juventude, e está conosco hoje para os seus cumprimentos, Donizete Pinheiro. Olá, Sidney. É um prazer estar com vocês aqui. Um abraço para todos que estão em casa. Donizete, nós sabemos que você trabalhou muito com família, teve muito contato com pessoas, teve uma carreira brilhante como magistrado, mas hoje o nosso assunto é doutrina espírita. Donizete, o espiritismo é uma religião? Então, se discutiu muito sobre isso, mas hoje é pacífico que a doutrina espírita tem um tríplice caráter. Ela é ciência, como foi apresentada por Allan Kardec, de consequências filosóficas e morais. Nesse sentido de consequências morais, é que nós temos a religião. Não uma religião hierarquizada, mas uma religião do coração que liga a criatura a Deus. Então, essa religiosidade é que a doutrina espírita nos oferece. Na verdade, como a etimologia da palavra diz, né? Uma tentativa de religar o homem a Deus. Exatamente. É a ligação. É nós, o indivíduo, o espírito imortal, conectado diretamente com Deus, sem qualquer intermediário. Donizete, costuma-se falar que no atacado a doutrina espírita é muito semelhante a outras religiões, a muitas filosofias, com relação à aceitação de um ser divino, um criador, a imortalidade da alma e outras coisas mais. Mas, especificamente, quais são os princípios que regem a doutrina espírita? Então, muito interessante, Sidney, o que você falou, porque se imagina que a doutrina espírita trouxe novidades, quando, na verdade, o que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec faz parte de toda a história da humanidade. São as leis divinas, que são eternas, existiram e vão existir sempre. O que a doutrina espírita faz é nos apresentar essas verdades espirituais de uma maneira clara, de uma maneira didática, para que todos nós possamos compreendê-la. Então, nós temos alguns princípios que a doutrina espírita nos apresenta como forma de vida. Então, nós temos Deus, em primeiro lugar, o Criador de todas as coisas, a alma ou o espírito imortal. Um dos outros princípios é a comunicabilidade da alma, ou seja, o espírito desencarnado pode se comunicar conosco. A reencarnação, que talvez seja algo bastante defendido, bastante apresentado pela doutrina espírita. A pluralidade dos mundos, ou seja, nós não estamos sozinhos no universo. A lei de causa e efeito, que muitos chamam de lei de ação e reação. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e tudo que nós fazemos tem uma consequência. E a nossa moral, que é a mesma moral do Cristo. Não há uma novidade. O Evangelho é o nosso norte. E os espíritos superiores disseram a Allan Kardec que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, nós temos vários princípios, vários ensinamentos, mas esses são os 7 principais. Na verdade, eu evito tocar nesse assunto Deus, porque eu, como ser relativo, não consigo nem pensar nem no eterno, nem no infinito. Eu, particularmente, não tenho condições de raciocinar. Mas a doutrina espírita apresenta um dos primeiros princípios citados por você, a existência de um ser criador que não foi criado, Deus,
e que rege todas as nossas ações, as suas leis regem as nossas ações. Para o Espiritismo, como que ele apresenta, como ele que encara esse ser divino que é Deus? É muito interessante porque Allan Kardec, quando vai questionar os espíritos sobre exatamente Deus, ele, na sua sabedoria, não perguntou quem é Deus. Que é Deus. Porque ele não podia definir. Se ele dissesse quem é Deus, ele já estaria se referindo ao ser, o ser humano. E Kardec sabia que podia ser algo diferente. Então, os espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Na doutrina espírita, nós não nos aprofundamos em perquirir, né, em descobrir qual é a essência de Deus, porque nós estamos realmente muito aquém de poder compreendê-lo. Então, o meu medo então é bem acompanhado. Não, na doutrina espírita nós não aprofundamos esse conhecimento porque nós não temos condições de avaliar como que um ser incriado existe e cria todas as coisas. Somos relativos e ele é o absoluto. Exatamente. É o ser eterno, né? Nós somos imortais e ele é eterno. Viveu desde sempre e vai viver para sempre. Mas os espíritos, eles nos apresentam alguns atributos apenas. É único, onipresente, onisciente, todo-poderoso, justo, misericordioso. São algumas qualidades que nós podemos inferir de um ser perfeito. No próximo bloco, eu vou fazer várias perguntas ao Donizete. Vou começar indagando a ele como é que eu faço para me conectar com Deus. Porque a fé em si não é acreditar, é conectar-se com Deus. E a partir daí, sim, nós temos condições de superar nossos problemas, termos mais forças para viver, enfim. Vou perguntar ao Dr. Donizete como é que o espírita faz para se conectar com Deus. Não saia daí, no instante teremos um apoio cultural e voltaremos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar. Hoje trazendo o Dr. Donizete Pinheiro, da cidade de Marília, juiz aposentado, que está nos trazendo, assim, preciosas informações sobre a doutrina espírita e a doutrina cristã. Dr. Donizete, o espírita tem uma maneira própria de encarar a divindade e ele tem, assim, algum meio de se relacionar com Deus? Todos nós temos um meio de comunicação com Deus. O homem, de uma maneira geral, o ser humano, de uma maneira geral, sempre buscou na prece, na oração, no diálogo, um meio de se comunicar com a divindade. E na doutrina espírita, nós também usamos a oração ou prece para nós nos comunicarmos com Deus ou com os espíritos bons. E a prece ou a oração nada mais é do que um pensamento sincero. É pelo pensamento que nós nos comunicamos com Deus
que sabe de todas as coisas, e aqueles espíritos bons que estão vinculados a nós, que estão próximos de nós, também nos ouvem o pensamento falado ou pensado, né? E atendem às nossas súplicas conforme os nossos merecimentos e as nossas necessidades. Quer dizer que não adianta só orar, né? Nós temos que fazer por merecer. Sim, a lei de justiça divina que rege o universo atende a cada um segundo os seus merecimentos. Aliás, Jesus já dizia isso, né? A cada um segundo as suas obras, né? Isso. Então, nós estarmos manifestando uma fé. A fé é muito importante. Quando eu oro, eu preciso acreditar que Deus está me ouvindo, que os espíritos bons, as igrejas falam de anjos, né? Estão nos ouvindo. Então precisa ser algo do coração, algo muito sincero de minha parte e sempre para o bem. Não adianta eu pedir coisas negativas, coisas ruins, para me ajudar a ganhar na loteria, cometer um crime. Então, que não vão ser atendidos. Não. Nós podemos ser atendidos pelos espíritos inferiores. Mas, que formam aquela, vamos dizer, aquela combinação, aquela parceria. A sintonia. Certo. Então, é um pensamento, a prece é sempre um pensamento positivo, um pensamento para o bom, para o bem, que vai ter uma resposta também boa. Você sabe que agora de manhã eu estava relendo algumas palavras de André Luiz, que vai subsidiar um artigo novo que eu estou escrevendo. E em dado momento, uma jovenzinha, daquele livro Entre a Terra e o Céu, ela manda uma oração que ele chama de refratada, né? Ele manda a oração para a mãe, mas a mãe não pode atender, mas ela tem um poder tão grande, essa oração, que atravessa as cercanias escuras da Terra. Me lembrei disso, a hora que você disse aí, que nós temos que ter sinceros, né? Com essa sinceridade, nós impulsionamos a nossa oração. Foi importante você lembrar isso, porque muitas pessoas procuram orar e pedir para familiares desencarnados. Pessoas conhecidas que morreram. A minha mãe me ajuda, o meu pai me ajuda. E, às vezes não estão em condição. Exatamente. É o caso dessa prece refratada. A mãe não estava em condições de atender, mas os espíritos bons, com a permissão de Deus, atenderam aquela súplica para a mãe. Então é sempre muito importante nós direcionarmos a nossa prece a Deus ou aos espíritos bons. Ele sempre vai nos atender naquilo de que precisamos e que merecemos. Exatamente, sempre naquilo que for bom para nós. Entendo. Porque às vezes nós estamos pedindo alguma coisa que não é bom. Então nós temos que ter essa fé de que Deus é justo, misericordioso e que vai nos atender segundo as nossas necessidades, como faz um pai com uma criança. Sim, sim. A criança está resfriada e pede um sorvete, um refrigerante gelado, e o pai vai dizer, olha, você não pode, né, vou te dar um remédio. Tá certo. Donizete, a gente costuma dizer nesse programa que quando o entrevistado é bom, ele fala gostoso e didaticamente como você, o tempo voa. Eu vou escolher aqui algumas perguntas que você preparou, que nós preparamos, mas os assuntos aqui seriam muito, assim, teríamos uma quantidade muito grande de assuntos para tratar com você. Mas me diga uma coisa, como é que o Espiritismo prova a imortalidade da alma? E outra coisa, o espírita tem a mania de ficar consultando mortos e irmãos evangélicos até vêm com reservas esta comunicabilidade. As duas perguntas. Como é que a gente sabe que a gente sobrevive à morte? E, além disso, podemos depois nos comunicar com aqueles que ficam? Então, a sobrevivência da alma ou do espírito é algo meio intuitivo. Desde que a humanidade existe, há essa intuição de que algo em nós sobrevive. E a comunicabilidade dos espíritos, essa possibilidade de quem morreu se comunicar com os chamados vivos, que somos nós aqui, os encarnados, é algo que existe desde antigamente. Essa história de que Moisés proibiu a comunicação com os mortos,
Ora, Moisés era um homem inteligente, um condutor de pessoas, um governador, não iria proibir alguma coisa que não pudesse acontecer. É a prova cabal. Exatamente, era uma prática. Acontece que havia abusos, como ainda acontecem. É por isso que ele proibiu, naquele momento, que se abusasse das comunicações com os mortos. A Bíblia tem várias passagens em que os mortos se apresentam para os chamados vivos. Embora todos nós sejamos vivos, mas é uma forma de expressar. E a doutrina espírita surge exatamente da comunicação dos espíritos conosco, por uma faculdade que todos nós possuímos, que se chama mediunidade. Então, a doutrina espírita é uma verdadeira revelação dos espíritos superiores em nome de Jesus para a humanidade, por essa faculdade a que nós nos referimos, que se chama mediunidade, que todos nós possuímos em maior ou menor intensidade. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco. Eu falei para você que o tempo aqui voa, né? E você fala muito gostoso, muito didaticamente. Mas eu sou escritor e não sou médium, vamos dizer assim, que psicografa, né? Que tem a presença, mas eu sinto uma certa inspiração, coisas que vêm assim, ideias. Donizete, todos nós temos possibilidade de ter contato mediúnico? Todos somos médiuns? Sim, Kardec afirma isso em O Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns, porque é uma faculdade do espírito que se manifesta em nós pelo organismo. Mas nem todos têm um compromisso com a mediunidade, no sentido ostensivo do trabalho, psicografia, psicofonia. Mas a percepção dos espíritos, a comunicação dos espíritos... É geral. É geral. Então, esse tipo de mediunidade a que você se refere é a intuitiva. É a chamada comunicação mental pelos pensamentos. Então, todos nós podemos nos comunicar com os desencarnados, com os espíritos, pelo pensamento. Quando nós oramos, quando nós estabelecemos um diálogo mental com o desencarnado, nós podemos estabelecer desde que nós estejamos numa mesma sintonia mental vibratória. Nós estamos chegando ao final deste bloco e temos aí muitas perguntas para o Dr. Donizete. E eu vou começar o terceiro bloco perguntando a ele se ele tem alguma prova da reencarnação. Se no começo nós falamos que no atacado as religiões são muito parecidas, no varejo, eu vou perguntar para ele, foi o Espiritismo que inventou a reencarnação? Aliás, vou reperguntar sobre mediunidade. Foi o Espiritismo que inventou a mediunidade? Não saia daí, que no instantinho, depois do apoio cultural, voltaremos a conversar com o Dr. Donizete Pinheiro, da cidade de Marília. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Despertar. Olha aí, o tempo voou mesmo. Dr. Donizete Pinheiro de Marília está nos dando uma aula de cristianismo, de espiritualização. E eu vou perguntar a ele agora, essa história de reencarnação. Antes disso, Dr. Donizete, a mediunidade foi inventada pelo Espiritismo?
Não, Sidney, como nós já informamos, os princípios espíritas não são originais. São leis divinas às quais nós estamos sujeitos, subordinados. O que o Espiritismo faz é nos apresentar. E dentro dessas leis nós temos a mediunidade, que existe em todas as religiões. A Umbanda, o Candomblé, mesmo as evangélicas, a católica. Nós vamos ver manifestações mediúnicas. O Espiritismo se utiliza desse instrumento para a sua própria constituição, porque foram os espíritos, por intermédio da faculdade mediúnica, que nos trouxeram as revelações e os ensinamentos. E nós continuamos a utilizar da mediunidade semanalmente, para não falar diariamente, nas chamadas reuniões mediúnicas. Então aquela história, ninguém voltou para contar, na verdade voltou, todos os dias voltam para dizer do mundo espiritual. Você sabe que você citou uma frase da minha mãe, né? Meu filho, ninguém volta para contar a história. Ela estava enganada. Nós temos a todo momento provas de que as pessoas retornam com o seu mesmo estilo, com a sua mesma maneira de falar, de escrever, mostrando a sua personalidade. Doutor Donizete, e quanto à reencarnação? Eu confesso que na minha infância também participei dos bancos da mocidade espírita, da pré-mocidade espírita. Jamais imaginava que eu iria encontrar hoje, no nosso século, tantos consultórios de terapias de vivências passadas, TVP. Ora, o Espiritismo se espalhou dessa forma nos consultórios ou a reencarnação não é privilégio do Espiritismo? Não, a reencarnação não é privilégio do Espiritismo, não, porque, como nós dissemos, é uma lei de Deus. A reencarnação é o meio pelo qual o espírito consegue progredir mergulhando na carne, mergulhando na matéria. Cada criança que nasce é um espírito que está reencarnando para progredir. E isso existe desde sempre. O que o Espiritismo faz é mostrar para a humanidade que existe a reencarnação, que esse é um fato, e as provas com relação à reencarnação são inumeráveis, não produzidas apenas por espíritos. Residiu aqui em Bauru Dr. Hernani, Sim. que foi um grande pesquisador com relação à reencarnação. Mas outros pesquisadores americanos fizeram pesquisas, avaliaram e constataram que a reencarnação realmente é uma prova, inclusive utilizando-se, como você falou, da regressão de memória. Há recordações espontâneas. Dr. Ian Stevenson, né? Exatamente. Que não era espírita nem nada, ele trouxe assim um manancial de depoimentos. Existem filmes, livros comprovando a reencarnação. Recentemente, um menino chamado James, nos Estados Unidos, e olha que não é relacionado com o espiritismo, esse menino James começou a se recordar de uma vida em que ele foi piloto americano e que morreu num acidente na Segunda Grande Guerra. E desde pequenininho ele tinha medo de avião, sonhava com avião, ele falava sobre as peças do avião, e aí o pai foi buscando informações e descobriu que realmente existiu um piloto com o mesmo nome, James, e que havia morrido, o avião caiu depois que sair de um porta-aviões. Muito interessante. Doutor Donizete, nós estamos chegando ao final do programa, lamentavelmente, o tempo é implacável. A doutrina espírita já acredita que nós tenhamos vidas em outros planetas? As informações dos espíritos e a lógica nos mostram que realmente a vida não pode existir só no nosso planeta. Embora ainda não se tenha uma prova científica com relação a isso, mas a razão já nos fala que não pode existir bilhões, trilhões de planetas. A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. E com as suas famílias de planetas... Exatamente, com seus sistemas solares. Seria ilógico
irracional uma criação, ainda que não se acredite em Deus, né? Uma criação tão infinita desse jeito e apenas colocarmos vida aqui no nosso planeta Terra. É como se... Um pontinho azul assim, insignificante, né? Insignificante na Via Láctea, né? É como nós imaginássemos o Brasil todo e vida apenas em Bauru. Né? Qual a razão, qual é a lógica disso? Mas Jesus já dizia que na casa do Pai há muitas moradas. E os Espíritos vieram confirmar que realmente os planetas são habitados. Dr. Donizete, eu quero agradecer a sua presença, mas eu queria encerrar com as suas palavras em torno da moral do Cristo. O Espiritismo é cristão e ele poderia ser considerado a revivescência das palavras do Cristo? O Espiritismo é cristão, a nossa moral não é uma moral diferente, é a própria moral de Jesus. Disseram os Espíritos que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, quando nós pensamos no que é certo ou no que é errado, nós vamos consultar o Evangelho, vamos consultar Jesus. E é Ele que nos indica aquilo que nós devemos fazer. A doutrina espírita, portanto, é cristã, né? Segue Jesus e isso, para nós, é o nosso norte. Dr. Donizete Pinheiro, quero agradecer muito a sua presença em nossos estúdios e eu gostaria que o senhor retornasse com outros temas. Nós só passamos assim levemente em cima de alguns princípios fundamentais, mas a sua palavra muito didática, muito competente, está já convidado para o retorno ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer e agradeço. Muito obrigado e na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar. Até lá!